vamos a São Paulo para conversarmos com o economista Otílio Rodrigues. A indicação feita pelo governo do economista, como é o nome do cara aqui, rapaz? Márcio Postman. Outros chamam de Márcio Postman. É o Postman. O Márcio Postman, que já foi do Instituto Lula, da Fundação Perseu Abramo, de tantas outras coisas aí. A escolha do nome gerou críticas, inclusive de ala de economistas, principalmente economistas tucanos. Otílio, é que eu estou olhando aqui no computador também, Por que a indicação dele para a presidência do IBGE tem causado tanta controvérsia, não apenas na comunidade, no grupo de economistas, mas também na própria comunidade acadêmica do país? Bom, Erivan, vamos procurar compreender essa indicação. Em primeiro lugar, tem que destacar que foi assim, uma deselegância do presidente com a ministra que ele escolheu. Ela foi questionada por alguns repórteres e ela nem sabia, nem conhecia uma nomeação que é da pasta dela. Você diria até que alguém, vamos dizer, com princípios, não teria aceito esse tipo de coisa. É claro que no regime presidencialista, quem manda em última instância é o presidente. Quando algum ministro faz alguma coisa que contraria aquilo que o presidente estabeleceu, ele demite o ministro. Por outro lado, se o presidente contraria algum princípio, algum valor fundamental do ministro, quem tem honradez, quem tem princípios, pede o boné e vai embora. É claro que a Simone foi elegante, em público falou uma coisa, em privado ela expressou a insatisfação dela. E outro ponto que é importante a gente analisar esta nomeação, parece que o presidente não aprendeu com a história, com os erros, e aí ele fica tentando, com essas bravatas, com esse personalismo, com esse ativismo pessoal. Alguém comentou hoje o seguinte, que é o divide et impera, que é o dividir para administrar. É uma estratégia. Então ele cria alguns conflitos. Por que a polêmica? Porque o próprio mercado e a comunidade acadêmica, com exceção da Universidade do Rio Grande do Sul, onde ele estudou, mas todo mundo criticou esse Márcio Postman, que inclusive é pesquisador aqui da Unicamp em Campinas. Eu conheço ele, cruzamos lá algumas vezes nos corredores da Unicamp. Esse sujeito, ele tem uma visão obsoleta da economia, é um militante, né? Só para dar um exemplo, recentemente para o Brasil criou uma inovação financeira que foi reconhecida no mundo inteiro, que é o Pix, onde foi uma inovação que criou facilidade para as pessoas, para as movimentações, transações financeiras. Hoje, você vai aí na feira de Pix, eu compro frutas e eu pago com Pix. É uma facilidade fantástica, né? E ele disse que o Pix, só para você ter uma ideia da visão ultrapassada, extremista desse sujeito, quando no lançamento do Pix, ele disse na rede social que isso era uma submissão do Brasil ao colonialismo americano. Quer dizer, é uma linguagem completamente ultrapassada, visão de mundo, conceitos e tudo mais. Por aí dá para ver quem é essa pessoa. Ele também, de 2007 a 2012, no governo do PT, de parte do Lula e parte da Dilma, ele presidiu o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas de Economia Aplicada. E quando ele conduziu esse Instituto de Pesquisa, a gestão dele foi marcada por perseguição ideológica, intervencionismo, sabe? Quem não tivesse alinhado com o pensamento dele era jogado fora, não tinha vez. Por conta desse histórico, é que criou toda essa polêmica em relação à nomeação dele. O IBGE é um órgão de governo muito importante, né? E a gente vê que esse novo governo Lula recentemente aprontou mais uma lá na África, né? Quando num discurso agradeceu os africanos pelos 350 anos de escravidão. Já é histórico esse tipo de coisa. Não dá para entender, né? Quando o governo estava adquirindo uma certa credibilidade internacional, esse tipo de atitude que ele tomou com a nomeação de um militante petista cria uma certa instabilidade e por isso toda essa polêmica. Qual é a importância do IBGE? Qual a importância que tem para o país o IBGE?
E por que os temores de um órgão de Estado, isso pode virar uma espécie de ferramenta política do atual governo? Essa é uma distinção muito importante, que normalmente os governos de esquerda e o próprio PT confundem, eles embaralham tudo. O governo é um grupo político que foi eleito, eu estou falando em uma democracia, normalmente ligado a um partido majoritário, né, em eleições democráticas, foi eleito, foi escolhido para governar. Outra coisa que não se deve confundir são os órgãos de Estado. Estados são todas as instituições que compõem a sociedade brasileira. E aí tem o legislativo, o judiciário, o executivo. As instituições de Estado, elas administram não para um partido político específico. E a gente tem visto muito no comportamento errático dos governos petistas aqui no Brasil e de esquerda, de um modo geral, no mundo, que eles confundem essas coisas. Lula tem que entender hoje que ele é presidente do Brasil como um todo. Ele não é presidente para governar somente aqueles que o elegeram. A partir do momento que ele foi eleito em um regime democrático, é diferente de regimes autoritários como a gente está vendo aqui na América do Sul, na Venezuela, indícios assim também na Argentina, tem que fazer essa distinção, tem que ficar muito clara. O IBGE é um instituto que foi fundado em 1936, lá no Estado Novo ainda, do Getúlio Vargas, portanto tem 87 anos e é reconhecido internacionalmente pela qualidade, pela competência. O IBGE, o trabalho deles é medir a atividade econômica, o crescimento do PIB, a inflação, o nível de emprego, o censo demográfico que acabou de ser realizado, é realizado normalmente a cada 10 anos. O IBGE também é responsável pelo PNAD, né, que é o Plano Nacional de Amostra Domiciliar, onde eles estão fazendo constantes pesquisas para entender a evolução dos processos sociais, econômicos, e isso está criando dados e subsídios para as decisões administrativas do executivo e as decisões também legislativas. Então, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão importante e tem uma importância econômica muito grande. Tem um medo aí de que esse instituto seja utilizado aí com outros fins. Além dessas consequências políticas, Otílio, mesmo que o Postman ou Pockman, como que né, seja de uma corrente da extrema esquerda, quais os pontos favoráveis dessa indicação e os possíveis pontos desfavoráveis? Por que toda essa polêmica? No governo da Cristina Kirchner, lá na Argentina, aconteceu algo semelhante. E aí, sabe qual é a consequência? Quando você está questionando os riscos, é a perda da credibilidade. O Brasil, neste momento importante em que os países do BRIC, Brasil, Rússia, Índia, China, são os países em desenvolvimento que estavam despontando como as grandes economias para o futuro. Dos BRICS, a Rússia está em guerra. A China criou-se uma incerteza enorme em relação à China, por conta das intervenções na economia depois da pandemia. E hoje as grandes empresas têm dúvidas sobre fazer investimentos na China. A Índia é uma Babel, são quase 100 línguas e muitas religiões e conflitos étnicos enormes. O Brasil vem despontando com uma grande oportunidade, os Estados Unidos em recessão e a Europa paralisada aí também com essa proximidade geográfica da guerra. Quer dizer, o Brasil despontava, ou vinha despontando, como uma grande aposta dos investidores para fazer aportes e investimentos de capital aqui no Brasil. Fatos como esse, eles vêm contra essa tendência, porque se o Brasil não tiver dados confiáveis, e o IBGE é uma agência que produz, que cria esses dados, o grande risco que se coloca é a perda da credibilidade por conta de uma manipulação, porque pessoas com essa postura ideológica, com essa visão obsoleta de mundo, de mercado, de economia, querendo enquadrar a realidade dentro de um modelo ideológico ultrapassado, fracassado, que não deu resultado, não teve sucesso em nenhuma experiência do mundo, que é o modelo comunista, o modelo socialista, esse modelo esquerdista.
Isso é muito ruim para o Brasil e para a credibilidade. Se houver qualquer suspeita de manipulação ideológica de dados no Brasil para favorecer, como aconteceu na Argentina, e hoje a Argentina está em apuros, e aí que está o medo da comunidade acadêmica e dos próprios empresários da economia, porque a tomada de decisões numa economia desenvolvida, decisões estratégicas dependem da qualidade dos dados, dos números, como está a evolução do emprego, da atividade econômica, da inflação, da renda e de tudo mais. Então é esse temor, é esse risco que tem. E quais os benefícios dessa nomeação? Eu não consigo ver nenhum.